Vamos lá, então. Eu conheci a tributária através de um grande amigo meu, né? Que ele falou: olha, conheci um. Ele foi convidado para uma reunião sobre a parte. Convidaram ele para fazer parte do projeto. Mas antes fazia o quê? Antes de chegar na tributária? Antes atuava no mercado como vendedor de telefonia. Eu era um consultor de telefonia e Nada a ver com fiscal. nada a ver. Uhum. E aí o mercado da telefonia começou a ficar muito dinâmico, assim, ele começou a ficar muito simplificado, né? Que aí passou, antes as linhas eram, tinha que contratar pacotes de internet, longa distância, chamadas locais. E aí esse mercado ele começou a ficar tudo ilimitado, né? Como já era nos Estados Unidos, por exemplo. Então você pagava lá uma taxa e tinha acesso ilimitado da sua telefonia. E aí, por conta desse mercado, e cada vez mais difícil você adentrar em empresas grandes para ter uma remuneração, a gente chegou no mercado da telefonia, que era um mercado bacana de você prestar consultoria. Dava dinheiro pra caramba, né? Sim, ela é um mercado Pagava assim bem, que né? muitos se levantaram, né? E atraiu um povo desqualificado também para a região de telefonia. Quem nunca teve problema em telefonia, que atire a primeira pedra, né? É campeão de reclamações do Procon. E nós entramos daí com a consultoria justamente para fazer essa gestão, né? Para reduzir os custos do empresário e pronto, a partir de hoje você tem um consultor privado, né? Você teria um contrato com uma empresa que entrega a gestão e um combinado. Ou seja, você vai ter esse valor pelos próximos 24 meses. Porque normalmente o que acontecia? Você contratava algo e a sua fatura vinha outra. Então, assim, esse mercado, assim, foi um mercado muito explorado e, infelizmente, alguns maus consultores fizeram a farra aí. Roubo de aparelhos, enfim, foi uma infinidade. Picaretagem, né, cara? Picaretagem Hã? pura. E aí a gente teve essa ideia da consultoria, onde a gente conseguiu mitigar esses riscos, né? E tem clientes aí que perduram aí há mais de 13 anos, né? Com o mesmo consultor. E aí, por conta dessa mudança na questão da telefonia, passando a tudo ilimitado, ou seja, você só precisa adequar o seu pacote de internet, eu fui apresentado a essa tributária e entrei nesse emaranhado aí, sem saber o que era PIS, COFINS, CMSST, CSLL, IRPJ, né? E aí começamos a desbravar. E aí foram uns 5 anos de trajetória, né? Alguns contratos relevantes que fizeram com que meu nome viesse à tona junto ao CEO, Dr. Walter Brunhara, que me convidou aí, o antigo diretor regional saiu da operação. Ele falou: olha, eu acho que você é o nome para você assumir essa cadeira. Ficou, me convidou, eu aceitei de bate-pronto. E o que mais me encantou é o seguinte: é a gente poder pegar qualquer pessoa do absoluto zero e ensinar uma trajetória tributária. E não simplesmente ensinar, mas é acompanhar essa pessoa a desenvolver esse trabalho de recuperação fiscal, porque ele é muito complexo. E o cara que falar que sabe tudo, ele está numa inverdade. Porque é muito mais tecnologia hoje de parametrizações do que propriamente você apurar que nem você falou, eu não sei quanto que eu pago de imposto ali. Então, o que que acontece? O nosso grupo ele é focado com muita inteligência artificial, sistemas, auditores, contadores, advogados, tributaristas que mantêm a legislação. Qualquer alteração na legislação faz com que os nossos BIs sejam reprogramados. Ó, mudou a alíquota XYZ, entra, reparametriza e bota a rodar isso aí. Particularidades do ICMS, cada estado tem a sua historinha, né? Suas regras. Então, temos 2 estados que incentivam bastante a competitividade, que é Minas Gerais e Espírito Santo, ou seja, eles concedem muitos benefícios nesses estados para que as empresas vão até elas. Santa Catarina, não? Santa Catarina também tem muitas Tem? subvenções de investimento, são os incentivos estaduais. Então, essa reforma tributária, eles vêm para simplificar. A ideia é essa. Mas entenda, simplificar não quer dizer que vai reduzir a carga, que hoje está em 33,71. As estimativas aí que chega a ocupar 29%. Mas 33,71 você está falando de modo geral. Isso. Não é tipo lucro real, Não, percebido de uma não. empresa A carga XYZ tributária hoje está em no Brasil. Uhum. 33,71, né? Isso percentual do PIB. Isso. Percentual do PIB. Do produto mesmo, né? Se Aham. você uma Ah, média tá. assim, você tem esse custo da carga tributária. Então eles querem inventar o IBS, que substitui o ICMS,
e o ISS, né, um imposto federal, um estadual e um municipal, e o CBS, que são as contribuições de bens e serviços, que englobaria IPI, PIS e COFINS, né? Então, eles querem simplificar. Só que essa transição vai demorar, né? E eu falo aqui para você, quem mais sofre com isso, na verdade, é o baixa renda. Eles vão simplificar, mas aí eles vão dar incentivos para aquelas pessoas que, por exemplo, você contribui para o meio ambiente, você compra um carro elétrico, você polui menos, você paga menos. Mas entenda, a pessoa que tem menos recursos, ela vai ficar de fora disso daí. Porque, ou seja, ela vai continuar pagando mais, porque ela não tem dinheiro, às vezes, para trocar o carro dela. Então, ele acaba, às vezes, contemplando sempre a classe mais rica, sabe? Então, a questão da reforma tributária se faz necessário, já se prorroga isso há 30 anos, só que é um momento que vai ter que passar pelo Senado, vai ter alterações no texto, que nem a gente sabe, como você bem O bem pessoal falou. vai passar o Pires agora lá, né? Então, Tem uma passação lá. é, Aquele lobby agora vai ter caminhão de lobby chegando lá. mas a ideia deles simplificarem é que você vai ter com precisão o valor que você está pagando, né? Isso na cadeia vai ficar. Agora a questão é como vai ficar a parte de serviços? Porque nós temos vários regimes, né? E dentro dos regimes nós temos o princípio da cumulatividade e não cumulatividade de PIS e COFINS. Como ficaria isso? Vai ser, para você, a reforma tributária não é ruim Olha, como negócio? veja só, se eles retirarem esses impostos, tem muitas discussões em torno deles, né? Até essa transição, e a gente estima aí, se tudo aprovado, vai levar uns 8 anos até fazer essa parte de transição. Todo esse período que está passando, desses próximos 8 anos, serão possíveis ainda recuperar esses impostos. E até 5 anos depois eu ainda posso pegar um pedaço, eu posso retroagir. Então é um mercado ainda que se você tudo fosse regularizado, eu ainda teria um franco 13 anos aí. 13 anos de atuação, 8 mais 5. Então eu teria algo aí em torno de 13 anos. 55 anos. Eu chegaria com 55. Até lá eu quero estar Mas eu aposentado. acho que não vai. Sabe o que acontece? Eu percebo assim, no Brasil, eles acabam, eu tô falando classe política, né? Eles acabam fazendo algo para deixar em aberto. Parece a Dilma, né? Você atinge a meta em aberto, né? Atinge a meta, dobra a meta. Exato. Mas parece que eles fazem isso não só na parte tributária, mas no judiciário e assim por diante, porque cabe discussão. Eles parece que podem resgatar alguma coisa. Eu não sei se você tem essa percepção também, e se com a questão da reforma tributária, tu acha que também pode acabar acontecendo isso. Né? Eles vão embutir uns jabutizão lá no meio, né? E vão acabar deixando algumas coisas em aberto. Então, dentro dessa reforma existe o tal do imposto seletivo, que são aqueles... No começo, eu tô falando, né? É o imposto das regiões maléficas, vamos dizer assim, cigarros e bebidas. Só que no texto ainda está muito abrangente. Mas o defensivo agrícola não agride o meio ambiente? Então dá muita vaza, né? E, consequentemente, isso traz o quê? Muita insegurança jurídica para o empresário. Perceba, tem uma atividade que você tem a sua essencialidade e relevância. Então, mas lá na legislação está sendo claro que você tem direito àqueles insumos se creditar de tais impostos. Mas para uma outra atividade aquilo não se aplica. Então, o que ocorre? Você tem que olhar, você tem que definir através de uma assessoria, uma consultoria tributária, se aquilo ali é essencial e relevante ou não para a sua atividade, para você se apoderar desse crédito. Mesmo assim, você corre o risco de ser questionado e aí você tem que se defender administrativamente e judicialmente daquele crédito que você se apropriou. Então, a questão da insegurança jurídica, ela sempre vai existir e sempre pior para o lado do empresário, né?